Muitos quadrados, hexângulos amorosos nesse sexto episódio da segunda temporada de Ruptura. Algumas histórias não contadas. Então vamos lá comentar tudo o que aconteceu. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje estamos aqui para falar do sexto episódio de Ruptura. Na verdade, Franz. Exatamente. Foi, acho que, o episódio menos bombástico em torno da temporada, assim, porque já são coisas que a gente esperava. Mas tem algumas coisas aqui pra gente dar uma teorizada, etc. Eu acho que principalmente relações, né, que foram, acho que, o ponto alto desse episódio. Né? Eu comecei falando dos quadrados amorosos, porque em relação ao Mark, Heliar, Helena e Mark S, foi assim, loucura, né? Então, basicamente, começamos aí o episódio com o Mark, no caso, o externo, refletindo sobre as coisas que tinham acontecido, das coisas que ele tinha visto no episódio passado, né? Aquela dualidade da Mrs. Casey, da Gemma, da Heliar, da Helena, tudo. Assim, uma grande confusão, ele falando ali pra doutora o que estava acontecendo. Aí, quando se volta pro andar da ruptura, finalmente ele conta pra Heliar o que aconteceu lá no retiro do quarto episódio, né? E ela tem ali uns ciúmes, né? Obviamente, porque ela fala, pô, a Helena tá usando meu corpo, principalmente uma coisa que ela queria fazer, né? Exato. Pra tentar se aproximar dos amigos dela e principalmente do Mark S, né? O Mark interno. E assim, eles têm ali uma discussão, etc. Inclusive é bem constrangedora a discussão, porque a primeira coisa que ele fala é tipo, ah, nós compartilhamos fluidos. É bem bizarro. E depois eles se encontram ali no corredor e decidem, pô, vai ser aqui mesmo. Porque ninguém E trabalha é mais nesse engraçado andar da ruptura. porque eles são meio engessados, né? Uma coisa meio protocolar, quase. Então, é totalmente protocolar, tipo, tipo na sala de reunião que eles estão fazendo, é bem bizarro. Mas acontece, né? Acontece. O que reforça a teoria dos fãs aí de que a Heliar, Helena, o corpo das duas entidades, estará grávida. E E de quem vai ser reforça. o filho? E de quem que é, né? Quem é a mãe e quem é o Quem é a pai. mãe? Não, o pai é o mesmo, mas a mãe. É verdade, né? Foi só um. Então quem é a mãe? Engraçado, né? Tipo, essa é uma discussão que normalmente a gente nunca teria em nada, né? É, Exato. mas. Assim, pode acontecer, porque eu até refleti isso ao longo do episódio, que muito provavelmente a Lumon não tem ali uma distribuição de preservativos, né, dentro da entidade. Então, todas as Ah, acho que relações que acontecem dentro da ruptura são assim, unprotected. Como diz o esposo do Burt lá no final, todas as relações são assim. Então, eu acho que não talvez é a intenção deles, digamos assim, né? não é a intenção ali de que o pessoal faça isso. Até porque ninguém vai estar trabalhando, né? Nessa empresa, todo mundo esqueceu que é trabalhar. Porque realmente tá todo mundo ali vivendo suas histórias pessoais ao longo do episódio. E é isso, né? Então, a gente tem essa relação entre os dois. Até eles depois se beijam assim no corredor. Então parece que tá tudo bem entre eles, né? Eles meio que se reconciliaram. Só que depois temos o Mark externo indo ali Mark jantar, porque ele Scout. tá um pouco, né, overwhelmed, assim, perdão, qual é a Tá palavra? abalado, né? Tá abalado, perdão, gente. Tá abalado pelo que tá acontecendo ali com a reintegração, então ele, tipo, sai da casa dele, precisa ir comer. E quem ele encontra no restaurante? Elina Egan, né, que inclusive se diz presidente da empresa, o que ela não é, tá? Lembrando. É. Diretora, né? Ela fala que é diretora. E beleza, né? Então eles estão ali conversando e ele reconhece ela, né? Dos sonhos, pelo menos ali o Mark externo reconhece ela das visões, né? Que ele teve no episódio passado, etc. Então ele sabe quem ela é. E imagino também que ele saiba que ela é, tipo, acho uma das grandes diretoras aí da empresa também. Ela deve ser um nome famoso. Mas também ele sabe que ele tem uma aproximação pessoal com ela, né? Pelo menos o Mark interno, ele imagina, né? E eles têm, de novo, uma conversa super constrangedora, graças a Deus. Nossa, muito. Que fica um encarando o outro. E é muito complexo porque ela gosta do Mark S, mas ela sabe que não pode ter ele, então ela foi atrás do Mark Scout, mas sabe, não é a mesma pessoa. E muito estranho, muito estranho. Não sei se ela vai tentar insistir nisso, mas foi o primeiro contato estranho. É super bizarro, tipo, eu acho que ele entende que ela tá numa posição muito de poder e que ela sabe as coisas que ele quer descobrir, né? Então é uma relação muito desnivelada,
nesse sentido, Sim. né? Tipo, porque tudo que ele está tentando descobrir, ela sabe, né? Sobre, provavelmente, a senhora Casey, sobre a Gemma, né? Essa confusão. Inclusive, ela joga ali, provavelmente, um gaslight, ou, tipo, uma provocação, tipo, sua ex-esposa Hannah, né? Se, tipo, não é Hannah, é Gemma. Então, tem uma confusão ali sobre isso e tal. Bizarríssimo, né? Mas a gente já comentou sobre a Helena, tipo, querer ele, talvez porque a vida dela é um pouco patética, né? Nesse sentido. Então ela quer alguma coisa, ela tem uma intenção, mas é bizarríssimo, né? Esse quadrado amoroso, tipo. E se você ainda envolver a Gemma, Mrs. Casey, né? Vira tipo um sexteto amoroso, um hexágono amoroso, bem complexo de resolver, porque, tipo, Sim. um não sabe o que tá, outro tá acontecendo, não sei o quê. E, assim, é loucura, né? Realmente, a gente fala de triângulos amorosos que não são triângulos amorosos. Ruptura Falar nos entregou um hexágono amoroso que realmente é um hexágono amoroso, né? Sim, uma coisa vai enxergando na outra, é uma confusão total. Exato. E, diante disso, breve voltando pro andar da ruptura, para falar de um outro ponto específico, eles estavam ali se beijando no corredor e a gente percebe que o Mark interno está sangrando pelo nariz, provavelmente efeitos da reintegração, né? Então eles vão ali, a senhorita Wong, ela vai lhe dar uma tratada, né, no nariz dele, e ela faz algumas perguntas, assim, bem específicas, né, se ele está tendo visões, etc, o que talvez acenda um farol ali dentro da Lumut que tem alguma coisa errada, né, com o Mark. Fiquei pensando sobre essa possibilidade, até porque nessa cena mesmo a gente não sabe o que tá acontecendo ali naquela cena, o que tá acontecendo depois, né? Tipo, é muito confuso, porque a gente Sim. tá acompanhando a mente do Mark, né? Então, a gente não sabe E realmente o ele que já ele volta falou ali pro. e o que ele não falou. Exato, porque de repente ele já tá na casa dele de noite, né? Então talvez ele tenha dado uma. Sabe, tenha tido algumas falas desconexas ali no momento, o pessoal ficou meio em dúvida, mas a coisa passou em branco. Ou realmente ele não falou nada e só foi uma confusão por conta dele não estar mais naquela memória, né? Estar na casa dele. Mas eu acho que essa coisa de o que é presente, o que é passado, essa mistura foi um ponto bem legal do episódio. Achei que Foi. foi Isso muito é uma legal. delícia, né? Uma delícia. Nós, Sim, crias de séries assim, nós, crias de Westworld, a gente ama, né? exato, Ai, adoro uma confusão. Me lembro de exatamente. Confusões do Bernard, na segunda temporada de Nossa, sim, sim. Westworld. Mais um breve comentário sobre essa cena, também sobre a Mrs. Wang e ela no episódio como um todo, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o Miltic, mas ele dispara em algum momento pra ela que ela só seria graduada, ele fala em inglês graduated, então eu achei importante também essa fala, não que então ela só seria graduada dali do andar da ruptura se ela tivesse as informações do Winter Tide, né? Uma coisa, tipo, bem específica, a gente nunca tinha ouvido falar desse programa aí, desse projeto aí da Luma, mais um, né? Então, pelo que parece, essa mulher aí, essa garota, está aí pra se formar em alguma coisa, né? Tipo, realmente parece que, sei lá, um estágio aí que ela tá tentando se formar, tipo, uma escola. Programa Jovem Aprendiz da Lumon. Exato. Então, talvez ela seja, tipo, uma adolescente mesmo. Ou pode ser, né, que nem estamos falando aí, uma delas está se criando como um robô, uma inteligência artificial, está ali um período de crescimento, de amadurecimento, né? Pode ser isso também, né? Porque realmente não temos nenhuma ideia do que é esse Winter Tide aí. Ou Winter Time, que pode ser tipo uma tradução também. Então, que, o que podemos esperar disso? Não sei, mas eu achei engraçada a palavra graduated. Então, tipo, realmente é uma coisa, acho que de amadurecimento, assim, de crescimento, tipo, como se ela fosse criança, ela estivesse evoluindo, né? Acho que eles não usariam essa palavra, tipo, se fosse, sei lá, se fosse evolução, eu acho que eles dariam outro tom à frase. E graduated, eu acho que, tipo, dá outra coisa. Mas, Sim. vejamos aí nos próximos episódios o que pode ser em relação a isso. Aí, mais uma relação, tipo, mais um triângulo amoroso agora, né? Entre Dylan, externo, interno, e sua esposa, Meryl Weaver. É. Exato. Tipo, E a cena gente, cortou no beijo, nós não sabemos se aconteceu mais alguma coisa ou não, mas claramente ela gosta mais do interno do que do externo. Isso é nítido, assim. com certeza, né? Tipo, acho que ali ela tá vendo um novo, né? Talvez tenha caído um pouco o relacionamento dela em um marasmo, né? Tipo, dele ser uma pessoa, tipo, totalmente conhecida
sei lá, a gente vê as cenas completamente num tédio na casa deles, né? Tipo, é Sim, escuro. A ruptura no geral é bem escura, né? Fora o andar da ruptura. Mas é muito escuro, etc. Tipo, eles falam muito pouco. E a voz dela já é muito calma, naturalmente, né? E parece que sim. ela, ali na casa, já é tipo uma voz ainda mais arrastada. E eu acho que talvez pra ela seja um novo, né? Tipo, ela tá vendo novo, como se fosse uma nova pessoa que ela estivesse descobrindo, né? Ela se E reapaixonou, né? exato. Só que ele é uma outra pessoa, né? Aí é bizarro, né? Tipo, aquelas discussões agora, tipo, amorosas, isso é traição ou não é, né? Porque é a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Mas É segundo confuso. lá o reverendo do Burt, do marido dele, não é traição, são pessoas diferentes. Você até tem alma, o interno? Verdade, né? Então realmente ela estaria traindo, né? Então, que é outra pessoa. Exato. Mas assim, bizarríssimo, né? Inclusive, até o próprio Dylan, ele não pegou lá as informações do Irving sobre o Export Hall, né? O hall de exportações, aquele corredor todo preto, porque ele não quer perder os benefícios, né? Ali da sala de visitação. Então ele fala: nem vou participar dessa história aí, porque eu tô bem melhor é, com a esposa do meu externo, né? Basicamente. Então, Exato. eu tô interessado, assim, o que vai acontecer sobre isso, né? Porque parece ser um núcleo muito à parte de toda a trama. Se ela vai tentar se envolver, assim, realmente pra ficar mais tempo com o interno, com o Dylan interno, e o Dylan externo talvez se revolte nesse sentido, queira uma reintegração também. Não sabemos, né? Mas assim, parece uma trama muito descolada do resto, né? Por enquanto. Sim, Mas vamos exatamente. para acho que as cenas mais pitorescas do episódio, que foram as cenas envolvendo o Burt, o Irving externo e o marido externo do Burt, né? Acho que foi o mais bizarro, né? Novamente, mais um date bizarríssimo, né? Porque então, no último Sim. episódio, o Burt externo tinha convidado o Irving externo lá naquela conversa que eles tiveram depois da cabine telefônica ali, que o Irving tava falando com alguém que a gente ainda não sabe. Convida ele pra jantar ali na casa com o marido dele, né? Casualmente. E é uma conversa super bizarra. Tem uma série de incongruências, acho que já vou falar daqui a pouco. Tem algumas coisas assim muito bizarras, que nem o Otto falou agora há pouco, sobre uma pregação assim religiosa, né? De É que uma coisa religiosa em cima da ruptura, né? que o que já é uma coisa super religiosa, mas assim, externamente, né? Isso não sei se essa seria a metodologia do que né? Então, uma coisa fora, tipo, as religiões de fora se apropriando também da ruptura. E também a gente vê, tipo, alguns movimentos sociais, né, que eles falam da mente completa, né, do grupo Mente Completa, que jogou, tipo, sangue, que era tinta, né, no Burt. Então, assim, uma forma de protesto sobre quem faz a ruptura e tal. Então, eu acho legal, assim, ver como, tipo, o mundo reage, né, à ruptura. A gente tem uns breves vislumbres nessa conversa. E também, eu acho que a principal coisa é o fato de que essa história entre os dois está muito mal contada. Eu senti que as pessoas estão mentindo a todo momento, né? Porque, basicamente, em determinado momento, eles falam que um ex-companheiro, assim, um ex-colega de trabalho do Burt, da Lumon, fez esse tipo de comentário, tipo, uns 20 anos atrás. Aí o Irving fala assim: ué, isso tá muito estranho. Porque, aparentemente, a ruptura começou há 12 anos atrás. Inclusive, a gente tem nesse episódio também uma confirmação de que quem começou a ruptura foi o pai da Helena. O Lá naquela pai. cena do restaurante, ela fala essa informação. Acho que a gente não tinha ela até agora, pelo menos dentro da série, talvez nos materiais fora. Mas foi na época do pai dela, né? Que foi inventado. Então, há 12 anos. Aí eles falam assim: ué, como que ele estava conversando há 20 anos e você não começou há 12? Aí o Burt dá aquela desconversada, fala que ele tá bêbado, né? Joga a culpa na bebida alcoólica. Falando assim: ele já tá, tipo assim, maluco, tal, não sei o quê. Mas quem vai engolir essa história de que muito estranho, muito estranho. E pra mim, isso suscita teorias que a gente levantou no episódio passado, de que o Burt tem algum plano por trás de toda essa história. De que talvez ele seja alguém mais importante na Lumon do que parece. Inclusive, tem alguém que tá investigando ele, né? Que a gente vê uma pessoa com Frolic escrito na mão, que tava vendo ali papéis de ex-funcionários, ele para no do Burt, né? Então, Que quem muito sabe provavelmente, queiram fazer uma queima de arquivo e apagar ele, porque ele sabe coisas demais. muito provavelmente o que eu tirei dessa cena é
pelo, tipo, formato do rosto, eu acho que é aquele diretor, que é o que sempre aparece É, na Lumon, também achei. e Que me parece Dom parece Pedro, aquele barbão. ele mesmo. E parece também, tipo, a casa do Irving externo, que aparece lá no final da primeira temporada, que ele tem os documentos de várias pessoas. Me pareceu isso. Então, aí acho que reforça até mais a teoria de que o Burt é alguém muito relevante dentro da Lumon, porque, tipo, usou-se o tempo ali como uma distração pra tirá-lo de casa e mandou alguém ali pra ver o que ele tava investigando, o que, que ele sabia tal. E talvez não seja coincidência o Burt estar lá todas as vezes que o cara estava da cabine telefônica, no orelhão da cidade. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido, que talvez ele já trabalhava realmente na Lumon há 20 anos atrás, porque o marido dele não fala, tipo assim, o seu companheiro de trabalho da ruptura, fala seu companheiro de trabalho da Lumon. Então, talvez ele já trabalhava na Lumon antes, e ainda continue trabalhando, né? Ele pode ter sido, assim, só esquipado do andar da ruptura, mas continua ali coordenando a galera, né? E porque realmente é muito bizarro. É muito bizarro. Exatamente. Foram conversas bizarríssimas, assim, sobre quem vai pro céu ou não. E até tem uns breves relances, assim, dele falando, tudo que. O marido dele fala, tudo que é meu é seu. Aí eu, tipo, ué, Eu também achei estranho. poligamia? E a câmera em seguida mostra o Burt, né? É uma coisa bem estranha. Então, tipo, será que ele já sabe alguma coisa sobre, tipo, o que aconteceu internamente entre os dois? E o outro até Não, sugere ele no final, sabe que tipo, teve um envolvimento, né? e não deveria saber, né? Porque É, ele é só o interno, né? O interno foi aposentado. Então ele não deveria saber dessa história. Então, por que soube? Então, é muitas perguntas que temos sobre o Burt nesse final, tipo, o que aconteceu entre o que ele é dentro da Lumon. Talvez muito mais do que a gente espera. Até porque, outro ponto relevante, eles citam várias vezes o fato de que o Burt aparentemente fez coisas horríveis, né? Que ele não poderia entrar no céu porque ele fez coisas horríveis, né? Tipo, não parece ser uma coisa normal assim que dá pra você, vamos ali passar pano pros pecados, vamos curar, vamos não sei o quê. É muito estranho, tipo assim, parece realmente coisas graves. Então talvez ele tenha feito coisas graves pela Lumon. será que ele não foi uma das pessoas que ajudou a criar a ruptura? Ou seja lá o que for o Cold Harbor? Eu acho que pode muito bem ser, viu? Tipo, alguma coisa nesse sentido. Talvez ele mesmo ter participado da ruptura, né? Do processo de criar a ruptura, né? O processo. Alguma coisa nesse sentido, assim, que realmente é uma coisa muito grave pra ele falar isso, né? Porque, tipo, ele se coloca como santo, né? O outro, não, eu com certeza iria pro reino dos céus. É, mas ele não, né? Tipo, com certeza não. Aí agora só último momento do episódio, que é a M-Tape do Chris Tillman pro M, com certeza, que é essa cena, né? Que ele tira um day off, basicamente, para estudar a avaliação de desempenho dele, né? A do último episódio. Ele estuda nesse momento os dois primeiros pontos, que é o dos clips, né? Então ele coloca um clips a cada dois papéis ali, porque essa era uma das críticas. E a segunda é que ele usa palavras muito difíceis, né? Então ele fala ali pra menininha, né, no começo, ele fala uma fala super complexa, né? Que tipo. Não lembro a frase, mas é tipo assim, era uma frase muito complexa que basicamente queria dizer cresça. E no final Cresça, exato. ele vai tentando diminuir a cada frase, tipo, a Foi uma complexidade coisa meio léxica, né? Voldemort, né? Foi, Foi uma foi, coisa foi meio Voldemort. contraindo. Exato. Aí. Eu achei essa cena muito boa. Tipo, que nem eu falei no episódio passado. Pra mim, ele tá sendo o melhor ator da série. Com certeza. Eu acho que podemos esperar grandes coisas dele nos próximos episódios. Que nem a gente teorizou, de talvez ele trair a Lumon. Então, talvez ele esteja aqui no momento que ele está tentando ainda acreditar, tentando mudar. E talvez a gente veja no próximo episódio ele tentando consertar a terceira crítica, né? Que era a crítica de ele está sendo muito suave, né, dentro do andar da ruptura. Ele já tentou consertar essas duas, só que ele percebe talvez depois de que não tem jeito, não dá pra, tipo, corrigir as coisas que acontecem dentro da Lumon, a Lumon é errada, a ruptura é errada, e ele se revolte. Mas por enquanto ele ainda tá tentando, né? Está tentando. Em uma cena Exato. realmente muito boa, muito boa. Queria comentar aqui que foi cena digna de M, tá? Digna de M de ator coadjuvante.
Talvez venha aí, hein? Mas eu acho que é isso que temos pra comentar desse episódio de Ruptura. Exatamente. Agora é aguardar, né? Porque agora nós começamos a entrar na reta final, né? Só temos mais 3 episódios antes que essa temporada acabe, então vamos ver o que acontece, né, França? Muitas coisas ainda a serem respondidas. O que que é ser Wintertide? O que é o Cold Harbor? O que... E aí, senhora Exato. Cobalt? O que não aparece há tantos episódios? O que que está fazendo? Né? O que está Onde está fazendo, a senhora Patrícia Cobalt? Arquette? Cadê? Exato. Ganhou pouco O nessa que são temporada, as inclusive. cabras? O que são as cabras? Pelo amor de Deus, o que são essas cabras? Muitas coisas a serem respondidas. E estaremos aqui para comentar todos os episódios no restante da temporada. E o que dizemos? De forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.